Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos retornando com o Visão em Ação 5.0, recebendo com muita honra, muita satisfação hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, Sérgio Loubach, advogado, ele que já foi vereador em Nova Friburgo, já foi deputado estadual, candidato a prefeito em 2 ocasiões aqui na nossa cidade e tem aí uma vasta folha de serviços prestados e sempre tem muito a falar para a nossa comunidade. Loubach, seja muito bem-vindo, prazer enorme tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pelo convite, prazer é meu. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade, Nova Friburgo, que nos une sempre, né? Com certeza, Loubach. Fazer aí uma retrospectiva breve, histórica, né? A gente se deparou naquela eleição em 2018 com um fenômeno, né? Que foi o Wilson Witzel, que saiu praticamente do traço na pesquisa e chega a um resultado expressivo, assume o governo do Estado e, naquele momento, por contingências lá na Alerj, você assume também o mandato. Como é que se deu aquela situação, aquele momento? Quais foram os pontos positivos, pontos negativos? O que você pode falar para a nossa comunidade e que, de alguma forma, repercute até hoje? O Witzel realmente foi surpreendente, né? Como você mesmo disse. E eu fui o único agente político aqui de Nova Friburgo que acreditou no projeto dele. Tive uma reunião com ele, ele era magistrado ainda, magistrado federal do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ele falando do projeto, e o Rio de Janeiro, naquele momento, precisava realmente de uma coisa diferente para poder tentar amenizar a violência, né? Fato que, infelizmente, não aconteceu. Agora, uma coisa é a teoria e outra coisa a prática, porque na política ele é um neófito, não sabia como fazer a negociação com a Alerj, que é a Assembleia Legislativa. Na verdade, nós vivemos num parlamento. O presidente Lula não faz o que ele quer. O Congresso tem muita força sobre ele e todos os presidentes, o presidente Bolsonaro também, que passou. Então, o Legislativo tem uma força muito grande no nosso país, dentro desse esquema de política nossa. E aí ele começou a ter dificuldade, porque as coisas não avançavam. Aí veio a pandemia, né, com o hospital de campanha, com tudo aquilo de ruim que aconteceu, acabou caindo no colo dele. Ele teve um mandato cassado. Na verdade, foi o primeiro governador, né? Foi o primeiro governador do estado do Rio. E as pessoas, até hoje, às vezes, agora parou, né, porque já passaram muito tempo, e perguntam, ele foi preso? Ele não foi preso. A cassação dele não foi jurídica, foi política, justamente por essa dificuldade que ele teve de negociar, tem que sentar à mesa, tem que conversar, tem que debater o que é melhor. E ele, como vinha de muitos anos da toga, ele queria impor muito. Exatamente, decisão monocrática, queria impor o que ele determinava e acabou não dando certo. Foi ruim para o nosso Estado. E a política acontece coisas que impressionantes, né? O governador Cláudio Castro era o vice, um vereador do Rio de Janeiro, inexpressivo, e de repente teve que governar o Rio de Janeiro, coisa que o fez muito bem, visto pela maioria, porque ele se reelegeu no primeiro turno, né? Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. E a política ela é muito dinâmica, né, Marcelo? Muito Nós estamos aqui conversando de uma situação, de como repente nuvem, ela né? já muda como as nuvens do céu. Né? Cada hora que você olha, está de um jeito. E eu tinha ficado como o primeiro suplente do PSC, que era o meu partido, e acabei assumindo o mandato durante um período. Depois eu retornei para a Câmara de Nova Friburgo e, posteriormente, eu voltei de novo para a Alerj quando o deputado Márcio Pacheco, saiu para assumir o Tribunal de Contas. Inclusive, hoje ele é o presidente do Tribunal de Contas do Estado. E a política é isso, a gente vai caminhando, vai fazendo amizade, a gente faz a política republicana, como você, que a política é um grande instrumento de mudança na vida das pessoas. Agora, infelizmente, às vezes tem pessoa que tem inabilidade para poder lidar com essa situação de respeitar os poderes, ou então vai para fazer o pior, né, que é para se locupletar da coisa pública, que é um fato muito ruim. Então, basicamente é isso. E Nova Friburgo tem vivido os momentos, às vezes, difíceis, principalmente na área de saúde. Isso me preocupa muito. É um nó górdio, impressionante, né? Eu me preocupo muito porque a saúde, eu costumo dizer o seguinte, na coisa pública, tudo é urgente. Uma lâmpada na sua rua que está queimada, um buraco na rua, uma vaga na creche, uma vaga na escola, que você não tem, é direito seu, sinal que o sistema não está funcionando. Só que na saúde é emergência, não é urgência, é emergência porque se não cuidar naquela hora o paciente perde a vida, não tem como mais você voltar atrás, diferente dessas outras situações. Você pode conseguir uma vaga na creche, uma vaga na escola, o buraco lá vai ser tapado da sua rua, a lâmpada vai ser trocada. Agora, quando morre por falta de insumo, por falta de assistência,
não tem como voltar atrás. Por isso que eu reputo que, em primeiro lugar, deve ser sempre a saúde. Sem dúvida, prioridade máxima, né? Sem a saúde. Aliás, até pessoalmente falando, se você não tiver saúde, você não consegue fazer mais nada, né? Isso Verdade. se replica também na esfera pública. Se a saúde não funciona bem, todos os demais serviços eles são muito comprometidos. Lobato, voltando um pouquinho, né? Você foi candidato a prefeito em 2020 e voltou a ser candidato a prefeito em 2024. Em 2022, você, por conta dessa transição, quando que você assumiu o mandato como deputado? Assumi 19. Disputei a eleição em 2018. Isso. E mais recentemente, nessa eleição de 2024, você tinha assumido também o mandato um pouco antes. Assumi em junho. E aí algumas pessoas comentam que em 2022 você deveria também ter sido candidato a deputado, porque você estava no mandato, você estava exercendo a função, mandato, você tinha toda a legitimidade. E aí você opta por um determinado caminho, que é o cumprimento de um acordo. Como é que você faz essa avaliação hoje, um tempo depois, né? Retrospectivamente? Retrospectivamente. Não, eu sei que o profeta da obra acabada nunca é, né? Mas enfim. É verdade. O que acontece, Marcelo? Primeiro, política, na minha visão, é grupo. E eu fiquei muito preocupado quando eu saí do mandato e Nova Friburgo ficou sem representatividade, né? Nós tivemos o Anderson Nogueira, mas com um perfil mais alinhado com a esquerda, mais de criticar e poucas conquistas, né? Apesar de ser uma pessoa também que eu admiro, cada um tem o seu perfil e a gente tem que respeitar, né? Democracia é isso. Então, o ex-prefeito de Macuco, Bruno Boareto, ele havia me convidado para estar com ele, lá conhecer o trabalho que ele tinha feito em Macuco, e realmente o trabalho tinha sido muito bom. Tanto que não teve nem concorrente na reeleição. Exatamente, verdade. Então ele externou o desejo de ser candidato a deputado estadual e pediu o meu apoio. E o meu avô e meu pai me ensinaram muito que eu não sou obrigado a tratar, mas se eu tratar, eu sou obrigado a cumprir. E naquele momento eu não deixei claro que se eu voltasse para o meu mandato eu ia disputar a reeleição. E eu entendi que ele seria um bom representante, né? Então, por isso que eu não voltei atrás. As pessoas lá na Alerj me criticaram muito, disseram que eu tinha que ser candidato, porque a regra do jogo é assim. Mas... eu não cheguei a criticar, mas eu falei contigo que você não teria como não ser candidato estando no mandato. Exatamente. Né? Porque isso é uma coisa natural, né? A gente assumiu em final de junho, quer dizer, julho, dava ainda para fazer uma campanha, mas como a campanha dele estava indo muito bem, e Marcelo, se eu der minha palavra, eu não volto atrás, eu arco com as consequências. Para mim foi ruim, porque infelizmente eu tive uma decepção, né? Não é aquilo que eu esperava, mas a vida é assim, né? A gente acerta e a gente erra. Você vai buscar sempre fazer o melhor, eu ouço muito o meu coração, mas apesar de ter sido ruim para mim, mas você aprende com o erro. Né? Tem um ditado que diz assim: o inteligente aprende com os seus próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Sim. E nesse momento eu não fui sábio, eu fui inteligente, mas cumpri o que eu tinha acordado. A campanha foi muito positiva em Nova Friburgo, agradeço as pessoas, foram 4.350 no geral ele teve um resultado expressivo, né? 30 mil votos. 30 mil votos, quer dizer. Mas é isso, esse ano que vem de novo tem eleição e vamos ver. O que eu penso sempre é no bem-estar da população de Nova Friburgo. É importante nós termos um deputado daqui. Inclusive, eu quero aproveitar o ensejo. Já está na hora de você voltar para o jogo político. Você já está há muito tempo afastado, investindo na sua carreira profissional. Mas eu sei que você sabe da minha admiração por ti, né? Tudo aquilo que você pode contribuir. Eu acho que você deveria já repensar, conversar com a família primeiro, né, para ter o apoio de dentro de casa, senão não adianta. Mas que você é um bom nome e a gente precisa realmente de pessoas competentes e que não deixem o poder subir, né? Tem que estar lá para servir. Eu digo que nós somos servidores por equiparação. Isso. Né? Não temos servir concurso. Ao público e não servir-se do que é público. Exatamente, exatamente. E você tem uma larga experiência no executivo, no legislativo. Então, tomara que bons nomes nós tenhamos ano que vem, para a população poder escolher aquele que repute ser mais preparado e que vá realmente trazer o que Nova Friburgo precisa. Lobato, depois dessas disputas eleitorais, como é que está hoje o seu momento? Você retomou carreira advocatícia, palavra difícil, né? Carreira jurídica? Então, Marcelo, eu sou advogado, é a minha profissão, é ser advogado, nunca deixei de advogar,
diminuir, né, o ritmo quando estava no mandato. Isso não dá para você fazer ao mesmo tempo muita coisa. Sou pós-graduado no direito penal, sou apaixonado no direito penal e, graças a Deus, as coisas estão indo bem, tranquilo. Tanto é que, assim, hoje, se você me perguntar se eu seria candidato a alguma coisa no ano que vem, eu te responderia que não, porque é o que eu estou te falando. Se tiver que entrar, é entrar para servir, mas o meu lado financeiro está muito bem resolvido com a minha profissão, graças a Deus por isso. Parei de estudar muito cedo, voltei a estudar tarde no EJA, sou aluno do EJA. Você terminou a graduação com quantos anos? Terminei com 46 anos. 46 anos. 46 anos. E foi um excelente aluno, comentaram na universidade. O pessoal, eu fiquei amigo dos meus professores, né? Então, eu sempre gostei. Isso não tem preço, né? Exatamente. A Estácio, para mim, foi muito bom. Tenho amigos lá até hoje, a gente no Instagram, a gente troca ideia. E a advocacia é muito bacana, porque sem um advogado não tem justiça, né? Sem dúvida. Uma profissão importantíssima. E a Estácio Nova Friburgo tem obtido resultados muito expressivos. Muito expressivos. A nível nacional. Bons professores. No selo OAB Recomenda. Então, né? Isso é muito bom para Nova Friburgo. Sem dúvida. É uma das joias de Nova Friburgo, né? A Universidade Estácio de Sá. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade Sérgio Lobac, ele que foi vereador, foi deputado estadual, candidato a prefeito em 2 ocasiões, para um bate-papo sobre toda essa trajetória, bate-papo muito especial, abrindo aqui o coração, né, trocando informações com nossos amigos e amigas. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros.
PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo com muita honra, muita satisfação hoje aqui nos estúdios da TV Cidade, Sérgio Lobac, ele que foi vereador em Nova Friburgo, foi deputado estadual, candidato a prefeito, advogado que tem feito um trabalho importante aqui na comunidade. Lobac, mesmo que você não esteja diretamente atuando hoje na vida pública, quem passa por essas experiências acaba se tornando uma referência, né? Eu exerci meu último mandato até o final de 2016 e muitas vezes eu sinto que as pessoas continuam achando que eu continuo exercendo a função. E por outro lado, a gente acaba tendo acesso a muitas informações, né, sobre esse cenário político brasileiro, fluminense, local também. Queria que você fizesse uma análise, né, do ponto de vista nacional, como é que você vê o momento, se você acha que essa polarização continua por muito tempo, quais são os principais nomes, né, que estão aí colocados no tabuleiro para as eleições de 2026. Daqui a pouquinho nós vamos eleger novamente presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Falar também um pouco sobre o nosso estado e também sobre a nossa cidade, a nossa região. Na verdade, 2 senadores dessa vez. 2 senadores. Voto pra caramba. Então, essa polarização sempre é muito danosa, né? Danosa porque você veste a camisa de um lado e a outra camisa do outro. Acaba virando um jogo que não é importante para a política. Como eu já falei inicialmente, o parlamento tem muito poder e o presidente acaba tendo limitações. Então, quando chega num momento desse, que a gente está vivendo hoje, né, por exemplo, infelizmente, o presidente Lula tem sido muito criticado, né, ele vinha numa zona muito tranquila de conforto, liderando as pesquisas, a realidade já está mudando, porque não está conseguindo avançar como deveria para beneficiar a população, principalmente os mais carentes. Principalmente a questão econômica, né? A questão econômica afeta. Agora, esse problema de Irã e Israel, o petróleo ontem já teve um aumento de, acho que 9%, quer dizer, não adianta, o mundo é globalizado. Nós não temos nada com Israel e Irã. Temos sim, muito a ver, porque o mundo hoje é globalizado. O que acontece lá no Oriente Médio vai afetar a gente aqui, na economia principalmente. Rapidamente, pois é. O petróleo ontem subiu 9%, quer dizer, 9% já vai refletir na bomba quando a gente for abastecer o carro. Então não tem isso, ninguém hoje é uma ilha isolada, não existe mais isso. Não há independência, né? Exatamente isso. E o Brasil tem tido essa dificuldade, porque o ministro Haddad, ele não tem avançado. Por quê? Ele foca muito, ao meu ver, né, eu não sou economista, mas sinto no bolso quando eu vou no supermercado. Ele foca muito em aumento de impostos e não na redução da dívida pública, não no enxugamento da máquina. Isso tem que ser um contexto. Para você trazer a economia para uma zona mais de conforto, mais tranquila, principalmente para quem ganha um salário mínimo, que é muito difícil, a gente fala assim, como é que a pessoa pode viver com um salário mínimo de R$ 1.500? Você vai no mercado hoje com R$ 1.500, você não compra nada. Então, é neles que nós temos que pensar como um todo. Então, a dificuldade é muito grande. Agora, existem nomes que ano que vem com certeza vão estar aí. Me agrada muito o Tarcísio. Gosto muito do Tarcísio. Você acha que ele abre mão de uma reeleição? Pois é, garantida em São Paulo, mas se ele já começou a pontuar bem nas pesquisas. Chega uma hora que ele tem que abrir mão daquilo que ele deseja em prol do país, né? Porque eu estou dizendo que eu estou vendo a situação do presidente Lula ruim, eu acho muito difícil que ele consiga mudar isso para um patamar de conforto igual ele vinha, e o Tarcísio, eu passei a admirá-lo pela humildade dele. É um cara extremamente humilde. Eu tenho ele no meu Instagram e eu vi no ano passado uma imagem que fiquei muito feliz. Ele com a equipe dele foi visitar lá um bairro em São Paulo carente, que tinha palafitas, né, aqueles barracos de madeira. E ele entrou na casa de uma senhora, sentou à mesa dela, aí virou para a munícipe e falou assim: "Você está lembrado de mim?" Ela falou: "Tô, o senhor é o nosso governador. Você lembra o que eu te prometi quando eu vim aqui pedir voto?" Ela: "O
o senhor disse que ia fazer casa melhor para a gente. Ele falou, está aqui, meu secretário de obra, meu secretário de infraestrutura, vim aqui para cumprir realmente. Ah, está fazendo campanha. Que faça campanha, para o bem, tudo que é para o bem é bem-vindo. Então, ele tem um nome como ele, o próprio governador lá do Rio Grande do Sul tem tido um destaque. O Zema pegou o Vale do Jequitinhonha, que era uma das áreas mais carentes do país, levou um monte de empresa para lá, mudou a realidade. É isso que a gente precisa, buscar uma pessoa com um perfil mais de estadista realmente, que entre como presidente para mudar a história de verdade, não para ficar nesse jogo lá do Congresso, o Congresso atrapalhando. E tem que ser alguém com esse perfil de tomada de decisão. No campo alternativo à atual gestão, você vê Tarcísio, Eduardo Leite, o Zema e o Caiado correndo por fora, né? Que é o governador de Goiás, né? Governador de Goiás. E a bandeira do governador de Goiás é a segurança pública, né? Porque ele fala mesmo que lá realmente a segurança pública, ele atuou muito nessa área. Agora, eu não vejo assim, nesse momento, um protagonismo de alguém de esquerda que não o presidente Lula. Hoje está muito concentrado na figura do Lula. Na figura, né? dele, exatamente. Então, o presidente Bolsonaro, eu creio que não vai disputar a eleição. Dentro de uma análise jurídica, não estou entrando em análise política, ele vai pegar de 25 a 30 anos, porque os crimes são concurso material. O que é concurso material? Você cometeu vários crimes, porque ele vai pagar por todas as penas desses crimes, foram 6 crimes imputados a ele. Então vai dar aí de 25 a 30. Deve resolver esse ano, mais tardar outubro, novembro. Fora que já está inelegível, né? Pois é, está inelegível. Então eu creio que ele mas ainda detém uma popularidade importante. Detém essa popularidade. Tem a esposa dele, que é bem aceita nas pesquisas, né? A gente falando pelas pesquisas, a Michele tem uma condição muito forte também. Agora, isso vai ser um contexto, né? Daqui até o ano que vem, muita coisa pode mudar. Né? Muita água vai passar debaixo da ponte. A gente tem que analisar, eu penso dessa forma, eu voto assim, eu olho o candidato, o que ele já fez, o que ele vem fazendo, e a população deve tomar muito cuidado com aquelas palavras de efeito, com as frases de efeito que acaba te induzindo. Cadê a picanha? Pro churrasco no final de semana. Aquilo ali foi muito forte na campanha do presidente Lula. Mas, infelizmente, ele não conseguiu cumprir ainda. Pode ser que ele cumpra, tomara que ele cumpra. Então, é uma frase de efeito que, às vezes, induz a população, até de brincadeira, cria uma brincadeira, né? O negócio da picanha, e ele ganhou a eleição. Então, eu não vejo ninguém na esquerda com esse potencial. Ah, tem o Haddad, mas também não está indo bem como ministro. A economia, no momento, não vai bem. Tem alguns o Haddad sinais, já disputou a eleição presidencial, ele tem uma alguns experiência. sinais que pode vir a melhorar, mas isso ainda não chegou ao bolso da população. Né? E no estado do Rio de Janeiro, como é que você está avaliando o cenário? Então, o Rio de Janeiro, parece que existe uma composição para o governador Cláudio Castro ser candidato ao Senado, porque nesse momento, nos bastidores, já está efervescendo, né? A população não sente. Mas o bastidor já está quente. O que vai acontecendo que vem já está acontecendo. Já está acontecendo agora, exatamente isso. Então, hoje, um nome que é colocado aí com muita força é do presidente da Alerj, né? Como candidato do governo. E o Eduardo Paes, que tem feito um bom mandato no Rio de Janeiro, muito inteligente. 4º mandato como prefeito. Excelente gestor, né? Reeleito no primeiro turno. Então é isso. Então, você não vê outro nome? Eu creio que não. Os nomes que serão colocados é para buscar uma vice, né? Como você sabe que é assim que funciona. O cara lança o nome dele para ser candidato a governador, mas na verdade ele quer ser vice, quer compor na chapa. Isso faz parte da democracia, não estou dizendo que isso é errado, desonesto, nada disso. Agora, hoje a gente vê esses 2 nomes com protagonismo. Agora, um vice mal escolhido pode atrapalhar um projeto. Pode. Né? O presidente Bacelar tem mostrado muita força. Eu, se fosse o Paes, não gostaria de disputar com o Bacelar. Eu vejo que o pior candidato desse outro lado, digamos assim, para o Paes é o Bacelar, né? Pela coragem que ele toca a Alerj, da forma que ele toca. Então, mas eu ainda vejo ainda o Paes com uma vantagem, né? Mas é que a gente está falando, falta mais de ano. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Eduardo Paes, acho que ele é um dos grandes quadros políticos, porque além da questão política, ele traz também uma base técnica, como gestor, tem feito entregas expressivas. E sobre o Bacelar eu não posso nem comentar, porque eu não conheço, não acompanho o trabalho, enfim. Então,
E no plano local, como é que você está vendo aí? Você que disputou uma eleição mais concentrada, né? Em 2020 a eleição foi mais pulverizada, foram 16 candidatos. O prefeito que se elegeu à época teve 22 mil votos, uma votação que geralmente coloca o candidato em segundo ou terceiro lugar, não como primeiro, mas ele alcançou, e mais do que triplica a votação na eleição de 2024. Vem também o candidato Anderson, que não consegue ultrapassar aquele teto, fica com uma votação na faixa de 19 mil votos. O Zé Alexandre, vindo pelo PT, tem em torno de 10 mil votos. Você esperava um resultado melhor? Como é que você avaliou? Na verdade, o meu resultado eu já esperava, porque houve um desequilíbrio. Existe o fundo eleitoral, que é o dinheiro que os partidos recebem para colocar na campanha do prefeito. Então, aqui em Nova Friburgo, o ex-deputado Anderson Nogueira recebeu 2 milhões e 100 de fundo eleitoral para patrocinar a campanha dele, né? Porque é muita despesa, né? Claro. Contador, advogados, candidatos, material de campanha, muita despesa. Então ele recebeu 2 milhões e 100, o atual prefeito Johnny Michael 1 milhão e 700 e o candidato do PT, o Zé Alexandre, acho que foi 600 mil. E eu, que vim pelo Republicano, recebi 25 mil reais. 25 mil reais é difícil você fazer até uma campanha de vereador. É difícil até pagar a prestação de contas. Não tem condição, né? foi muito difícil. Eu estou pagando ainda coisas até hoje, porque eu que assumi, quem tem que pagar sou eu, né? Mas faz parte do jogo. Então eu já entrei derrotado. Por que você não saiu? Porque eu tinha 60 candidatos a vereadores que estavam comigo. Tem uma responsabilidade. Que chegaram para mim e falaram, Sérgio, eu quero ser candidato com você. Então eu fui meio que por sacrifício de uma campanha que eu já sabia que seria muito complicado, mas infelizmente faz parte do jogo, né? Foi feita a promessa para mim do dinheiro para fazer a campanha, do fundo eleitoral, que é um dinheiro legal, e infelizmente... Constitucionalmente previsto. Exatamente, que seria de 600 mil, veio 25. Então não dá para você organizar, não dá para fazer nada, mas eu fico feliz que eu consegui eleger 2 vereadores. Quais foram os vereadores? Foi a tia Carla e o Maico Gonçalves. Quer dizer, 2 vereadores de primeiro mandato. Sim. E o Zé Alexandre elegeu 2 vereadores e o Anderson elegeu 2 vereadores. Então, quando a gente vai olhar o número, parece que é um negócio terrível. Mas não, a gente conseguiu um objetivo no parlamento, né? Isso. São 2 vereadores, tomara que eles façam um trabalho maravilhoso, bacana, cada um com seu perfil. A tia Carla é mais de estar na rua, visitando os locais, o Maico já é um pouco mais técnico, voltado ao esporte. Mas são 2 figuras que estão tendo essa oportunidade de participar do parlamento. Entendi. Então, quer dizer, quando você olha o resultado, o Sérgio teve 3.800 e poucos votos, mas meu voto custou R$5. Tem essa proporcionalidade. Dos outros custou R$120. O meu voto foi no peito e na raça. Mas isso faz parte, né? Aprendizado, né? Eu digo, quando você dá a palavra, eu não poderia frustrar as pessoas que desejavam estar comigo. Por acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto. Então, basicamente é isso que aconteceu. Na hora é ruim pra caramba, eu já sabia que o resultado não ia ser bacana, eu achei que fosse um pouco mais, mas eu entendo. Houve uma onda de 87% de reeleição dos prefeitos. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. O maior percentual da história. Da história de rejeição. Então, porque de reeleição. De reeleição. Porque o que acontece? O eleitor... às vezes ele esquece que voto tem consequência. Isso. Eu sempre falo isso, voto não tem preço. Tem consequência. Então, não quer dizer que a pessoa teve mais voto do que você, que ele vai ser melhor do que você. Sem dúvida. Né? Então, é uma série de situações que tem que levar. E que é muito difícil, porque, infelizmente, a grande maioria, Marcelo, deixa para resolver o voto na última semana. Uma coisa que é muito ruim, que as pessoas falam assim, eu não vou jogar meu voto fora. Isso não é um jogo, você não pode botar paixão. Eu vou torcer para o Fluminense vai estar tomando de 10-0, eu estou torcendo para o Fluminense. Ele não vai ter chance. Ali é paixão o futebol. Agora, política não. Polícia você tem que tratar com a razão. Verdade. Né? O que ele já fez, o que ele prometeu, ele cumpriu, qual a conduta dele. Então, é uma série de coisas que, infelizmente, a população não se preocupa com isso, deixa tudo para cima da hora, na última hora, e é o que eu falei anteriormente. Às vezes, uma frase de efeito, uma única atitude elege um candidato que depois vai te decepcionar, porque estava... Por exemplo, o friburguense não pode reclamar da saúde, porque a saúde, desde quando o Johnny Michael assumiu, ele não conseguiu avançar.
Então, quem votou nele sabia que ele é bom de fazer festa, né? Botou a usina para funcionar, foram as virtudes dele. Então é isso, Mas o eleitor... a saúde continuou capenga. É, Talvez até pior, né? Quem votou nele não pode reclamar da saúde, não pode, porque realmente desceu de ladeira abaixo cada vez mais. Você não vê os números, os resultados. E outra coisa, os números são os piores possíveis, né? É o que eu falei, as pessoas estão morrendo por falta de insumo. Infelizmente, eles colocaram um OS no CTU. O OS é uma organização social, é uma empresa privada que o município paga para ele gerir, né? Gerir lá o CTU do hospital. É o Centro de Tratamento de Urgência. Chega ali baleado, esfaqueado, chega de tudo ali. E a SOS coloca os médicos recém-formados. Ah, você é contra recém-formado? Lógico que não. Mas até se você não der oportunidade, ele vai ser sempre um recém-formado. Mas qual é o custo disso, né? Exatamente. Então, o que acontece? Não sou contra, mas tem que deixar pelo menos 2 médicos acostumados com o CTU. E ali pegaram excelentes profissionais e tiraram. Então, mas a população, quem votou nele não pode reclamar isso, de saúde, porque já sabia que ia ser dessa forma, e infelizmente, né? Lobac, estamos finalizando aqui. Quero agradecer muito, Lobac, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, abrir as portas aqui da TV Cidade para novas participações. Você sempre tem contribuições importantes. Parabenizar por sua trajetória. Você é uma pessoa que, ao longo desses últimos 15, 20 anos, tem contribuído muito para o desenvolvimento de Nova Friburgo. E desejar muito sucesso, deixar aí os 15, 20 segundos finais para suas considerações. Tá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar contigo. Aprendo sempre que tem essa oportunidade. Você possa marcar outros encontros, não só aqui na TV, mas no nosso dia a dia. E é isso aí, vamos ver se juntos a gente se une para fazer uma Nova Friburgo melhor para a população, principalmente aqueles que mais precisam, Marcelo. Obrigado, Lobac. Eu que agradeço, um abraço. Tá? Agradecer a todos os amigos e amigas que permaneceram conosco, lembrando que toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, temos uma nova edição do Visão em Ação, preparada com muito carinho, especialmente para você. Um grande abraço, até a próxima.